Estamos aqui no Museu da Tortura. Este museu não está apenas cheio de réplicas, mas também possui alguns itens e artefatos originais. Este lugar costumava ser uma sede dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os prisioneiros eram colocados naquela parede onde eram baleados, e os buracos de bala ainda são visíveis. O que você vai ver agora, muitos moradores da torre jamais viram. Então nós vamos descer. Aqui dentro tem alguém aqui, um espírito? Sim. O que verá são corpos reais. Recomenda-se discrição ao espectador. O crânio é fascinante e mostra que a pessoa frequentava bastante a academia. Isso é meio assustador. Você deveria ficar. Você deveria ficar. Este lado está fechado porque houve inundações, mas você vê a placa no final da parede. É a exposição do Roberto, que vimos mais cedo, onde ele mostra toda a sua coleção relacionada a assassinatos. Então, neste castelo, que fica bem no centro da cidade de Casale Monferrato, é um castelo muito antigo. Ele costumava ser um local, uma sede para os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos mostrar para vocês a exposição. Normalmente ela está fechada neste momento, mas o dono da exposição, Roberto, meu amigo Roberto, nos permitiu entrar e nos mostrar do que se trata essa mostra. Então, o que vocês vão ver são corpos reais que foram quimicamente alterados, para que não apodreçam, para que não se decomponham. É uma exposição de anatomia, por isso recomenda-se cautela ao espectador. Tudo o que vocês vão ver são órgãos reais, exceto os olhos, porque os olhos, vocês sabem, de vidro. São olhos de vidro, então, exceto os olhos de vidro, tudo é real. Por exemplo, este é um exemplo de um crânio de Beauchesne, uma preparação de Beauchesne, um crânio desarticulado. E você pode ver todos os ossos, as estruturas dos ossos. Todos esses ossos estão conectados uns aos outros. Mas quando você olha para o crânio, você não percebe quantos ossos existem, mas há 22 conjuntos diferentes de ossos em um crânio. Quando você respira, você expande seu crânio, você expira, seu crânio se expande se você respirar pelos seios nasais. Então é interessante. Esse tipo de preparação é interessante porque você pode ver todas as suturas e como as diferentes partes se conectam. O crânio é uma parte fascinante do corpo humano. É por isso que eu os coleciono. Então você tem diferentes preparações aqui. Isso mostra a mastigação e os músculos envolvidos na mastigação. Isso é, por exemplo, uma mandíbula. A mandíbula é aquela parte do crânio que ajuda, você sabe, na mastigação. O que mais temos aqui? Temos um esqueleto, do tipo que você pode ver em qualquer escola ao redor do mundo. Mas isso vai explicar para você os diferentes ossos, as estruturas dos ossos. Todos esses corpos. O que você precisa entender é que eles são preparados, criados em fábricas. Então, há uma famosa no leste da Alemanha, perto, não muito longe de Berlim, e é uma fábrica que foi criada por um médico chamado Günther von Hagen, que na verdade criou uma forma de preservar o corpo humano. Isso se chama plastinação. Plastinação é, na verdade, injetar algum tipo de produto químico que transforma seus tecidos musculares em uma espécie de plástico. Isso é uma explicação bem simplificada. Eu não sou cientista, então, é claro, quem assistir a isso e for da área médica vai dizer, não é bem assim que se faz, mas é só para simplificar e explicar de uma forma mais fácil. Todos os corpos que você vai ver são o que chamamos de plastinados. Uma pergunta que eu sempre tive sobre lugares como esse é: de onde eles conseguem os corpos? Certo. Houve uma grande polêmica anos atrás sobre esses corpos virem da China e serem de prisioneiros chineses que tinham sido executados, mas isso já foi desmentido.
certo? Existem pessoas que doam seus corpos para a ciência. Então, algumas pessoas vão dizer, por exemplo, que essa pessoa pode ter traços asiáticos. Não, é assim que o rosto humano fica sem pele. É isso que você precisa entender. Então, você tem asiáticos, você tem caucasianos, você tem diferentes tipos de etnias neste museu. Isto, por exemplo, esta exposição mostra os tecidos musculares de uma pessoa que obviamente fazia exercícios, então a hipertrofia dos músculos. Você vê que é uma pessoa que frequentava muito a academia. É assim que o corpo de um fisiculturista apareceria sem a pele. Então é meio fascinante de ver. Quando você entra no fisiculturismo, por exemplo, vê como realmente os músculos parecem por baixo. Então o trabalho do Roberto não é exatamente de plastinador. Ele não conhece a técnica, mas sabe como restaurar os corpos. Por exemplo, se há partes que estão danificadas ou destruídas, etc., ele sabe como consertar. Então esse é o principal do trabalho dele, a maior parte do trabalho dele no local. As colorações. A coloração, por exemplo. Porque essas são veias, não é tinta, são veias. Você pode ver as veias do lado de fora. Então não é verniz, mas ele tem uma maneira especial de deixar brilhante desse jeito. Essas são leves aplicações de cor que precisam ser retocadas todo ano, porque a cor natural não está aqui, devido à falta de circulação sanguínea. A cor natural. A carne ficaria branca. Sim, a cor natural do músculo é branca, então o trabalho dele é mostrar o sangue circulando no músculo para que ele fique vermelho. Mas naturalmente o tecido muscular é branco assim, então isso aqui é tecido conjuntivo, não é tecido muscular. Mas você vê, por exemplo, aqui, isso é mais como a cor natural do músculo. Isso aqui é uma pintura para mostrar a circulação. Aqui é preciso atenção aos nervos e veias. Para mostrar os nervos e os tecidos, os músculos, etc. Então eu acho que é uma bela obra de arte, quando você olha para ela é bonita. Você pode perguntar a ele, esses são os corpos das vítimas dele? Essas são suas vítimas? Ah, não. Elas estão em outro lugar. Elas estão em outro lugar. Se você ver Nico assim. Nico assim. Nico. Sim, mas este é um belo exemplo de preparação, porque a forma como o corpo está curvado, há realmente uma maneira artística de fazer isso. Eu sei que algumas pessoas podem se ofender porque é um corpo nu, exposto, você vê algumas partes do corpo. E você não precisa ser pudico para ir a esse tipo de museu, porque você vê, sabe, partes do corpo feminino, partes do corpo masculino, mas isso faz parte da natureza, então você tem que aceitar isso. Eu sei que na Europa as pessoas são mais liberais ao assistir esse tipo de exposição porque isso faz parte da anatomia e da natureza. E eu me lembro de 15 anos atrás, quando fui ver uma dessas primeiras exposições em Frankfurt. Fiquei surpreso porque havia um ônibus escolar inteiro de crianças andando por lá, olhando os corpos. Eles não estavam zombando, estavam realmente bem comportados. Fiquei surpreso ao ver isso. O professor apenas explicou para eles o que eles estavam vendo, do que se tratava, e eles nem acharam assustador nem nada. Eles simplesmente aceitaram aquilo. Mas essa exposição pode ser polêmica, com certeza. Quero dizer, o objetivo é ensinar anatomia, e o objetivo é ensinar sobre o corpo humano. E eu acho que não há maneira melhor de alguém aprender sobre o corpo humano do que vendo de verdade assim. Os corpos, por exemplo, o corpo que é reparado com placas e eu não sei os nomes disso. Mas a escova, como você chama aquilo? Metal, parafusos e... Titânio. Titânio. E se você filmar por trás, tem um exemplo aqui na parte de trás. Então parece meio estranho quando você vê, é realmente assim? Mas isso é das antigas, isso é coisa que foi feita anos atrás, essa é uma versão mais nova da coisa. Mas as pessoas vivem a vida com coisas assim inseridas dentro do corpo delas. Eu sempre me pergunto também, se um lugar como esse teria atividade paranormal.
Bom, a gente não tem tempo para... Agora é a minha vez. Eu vou explicar. Este é o corte sagital. Então é um corte sagital, é chamado assim. Quando é cortado assim, ainda é a mesma pessoa, Axial. e este é axial. Como uma tomografia. Sim. Tomografia axial computadorizada ou tomografia computadorizada. Ok. Tomografia computadorizada na medicina. Então é cortado com lasers. Sim, é loucura. E é um corpo de verdade que foi alongado, mas isso foi cortado com algum tipo de serra circular, ao meio. Beleza. Uau. É intenso. Pulmões, esses são os pulmões de uma pessoa fumante. Pulmões normais, pulmões de um fumante. Este é um cara que fuma, um cara que não fuma. Então é sua escolha. Seu corpo, sua escolha. Eu vou parar de fumar. Reprodução humana. Ah, reprodução humana. Quantos sono apaixonados? Então, a noiva, eles eram um casal. Aqui você vê quando eles se movem, quando as coisas começam e quando se beijam. Sim, eles começam a se beijar, etc. É para mostrar a progressão, por assim dizer. É uma coisa realmente bonita quando você olha para isso. Quer dizer... Agora ela está grávida, então você pode ver o feto. Aqui. Então isso é um embrião. Agora, os embriões, Embriões. estes são tão pequenos que não poderiam ser plastinados. Geralmente eles são pequenos demais para serem submetidos à plastinação. Então eles são diafanizados. Eles são diafanizados, diafanização. Isso é o que você vê aqui. É uma técnica totalmente diferente que é usada para preservação. Ninguém fez um aborto voluntário, todos são abortos espontâneos. Temos que dizer que todos esses são abortos voluntários que são realizados legalmente, seja na Europa ou na Ásia. Isso é permitido por lei. Claro. Claro. Ele fala isso pra todos. Mas se você olhar de perto, olha as costelas, é fascinante. Isso é meio assustador. Pedras nos rins reais que foram encontradas. Esta é de um primata, a maior do mundo. Esta é a maior pedra nos rins que já foi encontrada em um primata. Então não é humana, foi encontrada em um primata. Caramba. Jesus. Provavelmente um gorila. Esses são rins. Você vê como eles são brancos? Porque não tem circulação sanguínea. Eles são brancos porque não há circulação sanguínea dentro. Por isso fica branco, é a cor natural deles, sem o sangue circulando. É importante falar, pois as pessoas podem achar que é falso. Não é falso, são corpos de verdade, mas sem sangue circulando neles, eles ficam brancos. Uau, é loucura. Sim. Aí está. Esta é uma múmia antiga, muito antiga, que foi encontrada. É considerado mumificação quando menos de 10% do tecido conjuntivo contém água no corpo. Então, é considerado mumificado. 2. 10%. Quando está abaixo de 10% de umidade no corpo humano, isso é considerado mumificação. Essa é a palavra que usamos, quando há menos de 10% de água no corpo. Observe as orelhas e o nariz. Todos os tecidos estão desidratados. Todo o tecido conjuntivo, tudo está desidratado. Estes são os órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Então, para quem tem interesse em ver um programa onde eles realmente mostram como preparam esses corpos, existe acho que foi a BBC que exibiu essa série de documentários onde Gunther von Egen, você pode vê-lo realmente serrando cadáveres ao meio. E acho que o programa se chamava ER, mas não tenho 100% de certeza do nome. Eu vi isso anos atrás, mas é realmente interessante quando você quer estudar essas coisas. É uma série incrível. Nunca vi isso antes, cara. Você nunca viu corpos assim? Não.
É realmente interessante. É realmente interessante. Eu entendo que é científico, mas também é muito mórbido. E é tipo assustador. Como todos os mortos, bebês do passado. É como Ma sì, però mi mantengo giovane io. A última sala. Vou te explicar as partes do pênis. Agora, isso bem aqui. O último cômodo é incrível porque o sistema nervoso. Então, este é o sistema nervoso central, todos os nervos, ele conecta todos os nervos. E o periférico que vai para os membros vai. Então, este é o único lugar em toda a exposição onde há olhos de verdade. Os outros olhos nos cadáveres são de vidro, mas esses são olhos reais plastinados, por isso parecem um pouco diferentes. Este é o nosso sistema nervoso. Este é o sistema nervoso. parece cena de filme de alienígena. Sim, é louco. Sabe, todas aquelas pessoas que fazem efeitos especiais para filmes, elas leem livros de anatomia, então elas veem coisas assim. Eles pensam que podem usá-las para criar um novo monstro. Eles fazem isso. Conheço pessoas dos efeitos especiais, já fui ao laboratório delas e todos têm livros de anatomia. É a bíblia básica deles para criar efeitos especiais. Eles têm todos esses livros diferentes. E quando você vê coisas assim, sim, isso é... Eles se inspiram nisso para criar seus próprios monstros. Eu ia dizer, qual foi a última ideia? Ah, sim. Cada pensamento desses cérebros, Marte ataca, foi o que me veio à cabeça. Posso te mostrar e deixar as veias. O corpo, a cabeça. Uau. Eles calcularam. Sim. Estudos descobriram que se conectarmos todas as veias e capilares de um único corpo humano, podemos ir da Terra até a Lua. Então isso mostra o contrário do que vimos até agora. Até agora vimos corpos sem sangue e aqui estão as veias sem a carne. Então é exatamente o contrário. E você pode ver todas as veias que temos dentro da cabeça, por exemplo, que é um sistema incrível quando você olha para ele e, como o Roberto estava dizendo, se você pegasse todos os nervos que temos em um único corpo e os alongasse, colocando um ao lado do outro, chegaríamos da Terra até a Lua. Isso mostra a extensão de tudo isso. O corpo humano é fascinante. Isso é outra coisa que vemos nos filmes. Nos filmes, sim. Isso é um derrame. Então você tem um cérebro normal e um cérebro afetado pelo derrame. Então você vê como isso é brutal. Isso é uma ruptura de todos os vasos e é um derrame hemorrágico chamado de ataques isquêmicos transitórios. Além disso, basicamente, quando você tem isso, há poucas chances de recuperação normalmente, mas algumas pessoas conseguem se recuperar. Existem diferentes graus de derrame, é claro. Temos mais algo para mostrar para você. Ele vai se juntar a nós na saída? Ok. Ha. Roberto vai nos mostrar uma parte do castelo que não é aberta ao público, são os túneis subterrâneos. Eu ainda não os visitei, mas isso vai nos permitir entrar em outra parte do castelo que você pode ver. Na verdade, onde execuções aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nesta parede você verá marcas de impacto na parede. Os prisioneiros eram colocados naquela parede ou naquela outra, e eles eram fuzilados e você ainda pode ver os buracos de bala nelas. Então foram os nazistas que realmente tomaram posse do castelo durante a Segunda Guerra Mundial e eles levavam seus prisioneiros políticos para lá e os executavam. Os nazistas. Sim, bem aqui. E você pode ver fotos nas paredes daquela época da guerra. Na Segunda Guerra Mundial... Então ele está nos contando a história. Durante a Segunda Guerra Mundial... Então aqui tinha se tornado a sede dos alemães. Então é um alemão. Isso aqui passou a ser dos alemães. Os alemães usaram esse lugar. Os alemães tinham capturado alguns jovens partisãs. Então eles tinham prisioneiros partisãs. Os partisãs eram
Na frente daquela porta eles os mataram. E na frente daquela porta ali eles os mataram. Os pais que tinham vindo aqui para buscar seus filhos. Os pais estavam aqui e tiveram que carregar os corpos dos próprios filhos. Os alemães disseram não. Mas os alemães não deixaram nem carregar os corpos. Eles deixaram lá por alguns dias. E eles deixaram os corpos apodrecerem lá o dia inteiro debaixo do sol. É algo, a história sombria do castelo é conhecida por isso. Você pode ver que eles não reformaram nem nada. Esta é realmente uma pedra que data da década de 40. Este é Crímenes. Então estes são todos os objetos que vimos. Não podemos visitá-lo agora porque... sim, está fechado e todos os objetos estão no depósito. Mas esta é a entrada. Se as pessoas quiserem visitar, se estiverem na área, serão bem-vindas. Visitantes, quais são os horários de visitação? Sábado e domingo das 10 às 19 horas. Ok, é durante o fim de semana, entre 10 horas e 7 horas, em Casale Monferrato. Por 15 euros você acessa 3 exposições, Bodyworks, esta e a do Museu da Tortura. É uma pechincha e muito legal. Antes pertencia aos senhores, os senhores da terra, mas depois se tornou uma fortaleza militar. Porque ali está o pó. Tem o rio Pó. O rio. Tem o rio Pó, que é um rio estratégico. Se inimigos chegassem pelo pó, daqui eles podiam atacá-los. Se eles pudessem ver os inimigos vindo pelo rio, daqui, desta fortaleza, eles podiam facilmente mirar neles e atirar. Mas agora vamos para o subterrâneo. Muita gente nem chegou a vê-las. O que você vai ver agora, muitos que moram naquela torre nunca viram. Mas assim como Jacó, Roberto tem todas as chaves. Então nós vamos descer. Ó, Templário. Ok. Aqui temos seus cavaleiros templários. É louco, né? Então, agora estamos entrando no Museu da Tortura de Roberto em Casale Monferrato. Já estive lá muitas vezes, mas só estou mostrando para Carlin e Carter. Então, essas são as máscaras da infâmia. Isso significa que quando você falava mal de alguém na época medieval, como forma de punição, eles faziam você usar essas máscaras. Isso mostrava que você mentiu sobre alguém, e isso era uma espécie de humilhação pública. Esta é uma serra. Esta é a serra. Então era para pessoas que eram consideradas bruxas ou gays. E isso era... Homossexual? Homossexual, é? Eles cortam pessoas ao meio por causa disso? Sim. Aqueles eram tempos em que isso era considerado um pecado capital para o cristianismo, e eles usavam aquela serra para esse pecado. Estudos descobriram que como o corpo estava de cabeça para baixo... Então, o corpo estava com a cabeça para baixo, sim. Até o externo ainda estava vivo. E quando eles chegavam à região do abdômen, a pessoa geralmente ainda estava viva. Deus. Isso é meio louco. La carriola del condannato. Isso era, eles colocavam o condenado nessa coisa, nesse carrinho de mão. Condenado a trabalhos forçados, colocavam o condenado nisto aqui. Eles os acorrentavam nisso e eles os mantinham lá até morrerem. Eles os levavam até o local. Isto é um memento mori. Você se lembra de que vai morrer, é isso que significa. Ricorda-te que devi morire. Então esses são mais livros da Inquisição. O que é isso? Este aqui é todas as celas das prisões. É uma cela de prisão. Era uma cela de prisão. Todas as celas tinham um nome. Esta aqui era a escura. O nome desta era Oscura, que significa escuridão. De Veneza. Essa coisa veio de Veneza. Sério? Cuidado onde pisa. Em Veneza... Eles importavam muita cultura. Sim? Porque muitos instrumentos são de Veneza. Vários instrumentos de tortura vêm de Veneza. Em Veneza importavam cultura e também instrumentos de morte. Eles exportavam muitos instrumentos de morte em Veneza, era a especialidade deles. Este é o avô da guilhotina.
Era uma guilhotina primitiva. Eles colocavam a cabeça e realmente martelavam o negócio até que a cabeça fosse cortada, eu acho. E então eles cortavam a cabeça com a espada, então eles realmente apertavam sua cabeça, seu pescoço aqui, e depois com a espada decepavam. Em Veneza, eles a chamavam de desculpatore, cortar a cabeça. Então em veneziano era chamado de desculpatore, que significa o cortador. Esta é de origem inglesa. Isto é em inglês. Era para bruxas, sim. Colocavam a pessoa ali e viam se havia... Elas levavam a pessoa pelo vilarejo e depois colocavam eles no rio. E eles colocavam a pessoa no rio para ver se ela flutuava ou não. A roda da justiça. Então é engraçado porque olha para as minhas costas. Aí está. Isso é real. Isso não é real. Esses são todos instrumentos de tortura reais? Não, alguns deles são reais. Alguns são originais, outros réplicas. E alguns são reproduções, porque são todos esses instrumentos. É difícil dizer se alguns deles não sobreviveram até hoje, mas alguns na verdade foram... Por exemplo, essa coisa aqui atrás é original. A coisa... Tenho que dizer que as reproduções feitas são feitas com madeira antiga. Então, quando é uma reprodução, ela é feita do mesmo jeito que era feita na época medieval, com as mesmas ferramentas, com as mesmas técnicas, então é uma reprodução de verdade. E isso, por exemplo, este poste aqui é original, é um poste de verdade. Fica na região do Piemonte. E estava na praça pública. Então era numa praça pública. E amarrado, eles te chicoteavam. E eles te chicoteavam nesse poste e te prendiam, te chicoteavam no poste. Este aqui é o estrapaca, de origem espanhola. Então isso era chamado de trapado espanhol. Eles amarravam suas mãos atrás das costas e te puxavam para cima, e isso deslocava suas articulações. Meu Deus do céu. Então, tenho que te dizer, já visitei muitos museus de tortura pela Europa, são muitos. Este lugar aqui, neste castelo, com toda essa história, tem que ser o melhor instrumento de tortura. O Museu de Tortura da Europa não tem outro. Na minha opinião, este é o melhor, o maior e o mais autêntico. Todos esses objetos que você vê ao redor, mesmo quando são réplicas, são feitos de forma tão realista que você sente como se fossem os originais. Vem aqui, tem um eco. Se você ficar aqui, se você falar bem aqui e falar, tem um eco na sala. Então isso aqui mostra como era usado. Amarravam suas mãos atrás, puxavam você para cima e deslocavam as articulações. Este instrumento aqui estava em todos os tribunais da Inquisição. Esse tipo de instrumento estava em todos os tribunais, todos os palácios da justiça da Inquisição. Era o principal método de tortura deles. Sim, o ferro isso era extremamente cruel. Então eles faziam você sentar nisso e prendiam pesos aos seus pés, então isso se chocava contra você. Isso iria, sabe, É engraçado, em um dos nossos aparelhos aparece esse aviso nas palavras. É mesmo? Bastante. Uau. Então você senta, aí está. Você sentava assim, eles amarravam pesos em você e... Te partem ao meio. Era isso. Isso é uma curiosidade. Esta é a guilhotina original. Esta é uma lâmina de guilhotina de verdade, mas é da italiana, então a italiana tem essa curva nela. As francesas, elas são assim, retas. A guilhotina não foi inventada na França, ela já existia. A guilhotina foi uma invenção italiana. Os franceses a roubaram e chamaram de guilhotina. O nome veio do Dr. Guillotin, que nem sequer inventou a guilhotina. Ela foi inventada por engenheiros que, na verdade, aperfeiçoaram esse sistema e o tornaram ainda mais eficiente, por assim dizer. Mas a guilhotina italiana tinha uma lâmina muito curva. Ela tinha uma lâmina curva assim, mas antes da guilhotina as pessoas usavam. Esse é o boia. Vou contar para vocês a história do boia. Esta é a versão oficial. Então, o boia era um funcionário público. O boia, o carrasco, sabe, era um funcionário público e se chamava Pancaré.
Não, espera, eu te conto. Então as pessoas todos o conheciam. Ele era conhecido por todos, Todo mundo conhece ele. mas era desprezado. Todo mundo odeia ele. Ele tem o pior trabalho. Era desprezado pelas pessoas, mas as pessoas não podiam dizer nada para o carrasco, porque senão seriam presas. E ninguém pode falar. Pode falar mal desse cara, porque senão você pode ser preso. Todo mundo odeia ele. Ninguém pode fazer nada sobre isso. Carrasco. Tudo bem, em Turim. Em Turim. Em Turim? Espera, o quê? De novo. Turim é Turim. Ele foi com a esposa comprar pão. Quando ele ia, o carrasco, ele ia comprar pão com a esposa. Eles davam o pão para ele de cabeça para baixo. Ele dava o pão ao contrário, o que é meio... Porque na Itália, pão de cabeça para baixo significa desprezo. Na Itália, quando te dão o pão de cabeça para baixo, ao contrário, é meio desrespeitoso, é um insulto. Então o carrasco, o que ele fez? Ele foi até o rei. Então ele foi até o rei e disse: olha, não me dizem nada, mas me dão o pão de cabeça para baixo. O rei fez um bilhete, fez uma publicação que, a partir daquele momento, não podiam mais fazer o pão normal, mas tinham que fazer, não em cima e embaixo, e inventaram o pão do rei. O pão normalmente é assado de um lado e do outro lado fica meio cru. E esse cara vai até o rei e diz: ei, irmão, esses caras estão me dando o pão de cabeça para baixo, com a parte crua virada para frente, o que é um insulto. Então o rei de Turim faz essa lei, esse decreto, e diz: ok, agora vocês têm que fazer o pão completamente, assar ele de cabeça para baixo, assar completamente, que é chamado de pancaré. Torrada, para fazer torrada. Para fazer a torrada. Então isso era para humilhação pública? Você colocava os pés nisso? Este é o pelourinho que vem da palavra vergonha. Então isso era para pessoas que estavam contando mentiras e falando coisas ruins sobre outras pessoas, elas ficavam presas nisso. Então você também precisa entender, e esse é o lado sombrio disso, já é sombrio. Mas é claro, quando você ficava preso assim no meio da noite, as pessoas aproveitavam da sua situação. E isso acontecia muito quando você estava no Pelourinho. Sério? Nunca pensei nisso. Sim. Esta até hoje ainda é usada na Turquia para os pés. Uau, isso ainda é usado na Turquia. Eles colocam seus pés dentro e simplesmente batem nos pés. É chamado de bastinato. Bastinação. Então esta aqui é a roda. Esta é a roda, eles mostram isso em livros sobre instrumentos de tortura. Veja, quando chegam para mim as peças originais, estas são as condições. Esta é uma peça original, isto é o objeto real e isto é algo que eles colocariam ao redor do seu pescoço. É um instrumento para humilhação pública. Mas também havia as pontas, que tornavam isso realmente desconfortável. Isto é uma peça original para a língua. Sim, isso arrancaria sua língua com este instrumento. Este é o original também, o instrumento que foi usado de verdade. Então esta não te matava. Esta não te mataria. Era só... Porque ela era retorcida, cortava e cauterizava. Ah, foi cauterizada depois. Eles vinham... Aquela cortava e com o sangue. Sim. E te sufocava. Ah, ok. Isso te mataria, porque você sufocaria com o próprio sangue. Isso aqui eles faziam você deitar nisso e te queimavam, te assavam vivo. Então isso é uma grelha? Uma grelha. Não se importe, se você fizer... Esta é a grelha. Isto é original. Este é o original? Então é um banco de tortura e eles usavam essas coisas em você, te torturavam e faziam você se sentir ainda pior consigo mesmo. Para te fazer falar. Eles faziam você dizer coisas que você não diria. Esta não é antiga. Isto é moderno. Este aqui foi utilizado até 1974. A última vez que foi usado foi em 1974.
E era usado na Espanha e em todos os países que foram colonizados pela Espanha, basicamente. Então, o que acontece aqui? Você tem um torniquete, chama-se torniquete, um mecanismo de torniquete. Tem um parafuso aqui. Eles giravam o parafuso e, lentamente, o prego entrava na parte de trás do seu pescoço e isso te sufocava ou causava dano na coluna. Isso se chama 1974. Eles usaram isso em 1974. Sim, e isso se chama o garrote, la garrota. Ok, isso, por mais incrível que pareça, é para crianças, então nunca foi realmente usado. Estava em destaque na escola. Foi criado para mostrar instrumentos de tortura às crianças com fins educativos. Na Itália, até o início do século XX, davam chicotadas nas mãos, faziam ajoelhar ou batiam no bumbum. Ok, havia punição corporal naquela época. E às vezes eles faziam as crianças realmente sentarem nisso, em vez de bater nas mãos, faziam elas sentarem nisso. Cuidado onde pisa aqui. Como disse antes, essa história é falsa. Sim, essa é uma história falsa. Eu te falei sobre isso um pouco antes. É o cinto de castidade, mas ele nunca foi realmente usado. Outro falso histórico chamado Pula de Gilda. Ah, entendi. Este aqui é chamado de Pula de Gilda. A pula de Gilda, Judas Cradle. Então isso também não era usado. Era algo para assustar as pessoas. Não há nenhum testemunho de que tenha sido utilizada. No mundo, não existe absolutamente nenhum documento que mostre que isso já tenha sido usado. Mas Hipólito Marcilli, um jurista, em 1500 explicou como funcionava. Há um jurista dos anos 1500 que explicou... Hipólito Marcilli. Hipólito Marcilli. Ele explicou como se fazia, mas nunca chegou até nós nenhuma justiça feita com isso. Mas isso não foi realmente usado na justiça, essa coisa? Esta é a tortura da água. Esta é a tortura da água, ou afogamento simulado, se preferir. E eles faziam você beber quantidades insanas de água. Sim, com o funil aqui, isso era realmente bem popular na época medieval. Jesus. Bem, sim, isso se chama triturador. Ah, sim. Dor de cabeça. Isso é para quando você precisa de ibuprofeno ou paracetamol? É quando você sente dor de cabeça. Vocês podem ser dois, assim podem conversar entre si enquanto eles fazem isso. É tecnologia. Então aqui temos o sinal da cruz, o que é meio louco quando você pensa nisso. Esta, por sua vez, é o vampiro. Sepultura do vampiro. Ah, esta é a reconstituição da tumba de um vampiro. Uau, então eles colocavam pregos dentro da sua boca e tem esse dispositivo ao redor do seu pescoço. Isso era, eu acho, para manter sua cabeça abaixada. E há muitos pregos cravados em vários lugares. Os pregos no corpo são porque, desse jeito, ele não consegue fechar a boca, pois quebrou a mandíbula. Supostamente. E tem que ser em algum lugar aqui, um prego aqui iria... Estavam em solo consagrado. E isso é... Em terra sagrada costumavam ser pregados em solo sagrado. E se pudermos ver, está no meio do corpo, sabe? Tipo... Ah, sim. E aqui com as mãos assim presas, com os dentes, um prego que atravessa todo o corpo dele. Uau. Só pra ter certeza de que ele está morto, sabe? Foi o vampiro dentro de você que te atingiu. Eles te queimaram. Então isso é uma vítima. Sim, queimado na fogueira, sim. Eles queimavam. Sim, geralmente bruxas. Esta é a mão da glória. A mão da glória. Esta é uma mão da glória. Então isso era usado para revelar tesouros. Esoterismo. Sim, é uma coisa de magia negra que normalmente eles cortavam a mão de um enforcado e colocavam uma vela na mão. E isso revelaria o... É o homúnculo de Paracelso. Ele quis superar Deus criando o homem. Isto é um homúnculo de Paracelso. Isso também é uma coisa da alquimia. Então, na alquimia havia uma maneira de criar. Como pequenos seres que eram chamados de homúnculos, e esta é a recriação de um homúnculo. Essa é uma mão de verdade? Não, não acho que seja, parece uma reprodução. Mas com Roberto nunca se sabe, às vezes tem coisa de verdade que era para ser falsa. Então eu não sei. Nunca se sabe com Roberto se é real ou não.
Ele perguntou se a mão era de verdade e eu disse que não. Mas com Roberto, Você nunca sabe. Você nunca sabe. nunca se sabe. Esta é a cadeira da Mônica. Esta é a cadeira da Mônica, como você pode ver. Então isso também não era realmente usado para tortura. A tradição diz que era o tribunal da Inquisição, mas nunca foi utilizada. No sentido de ser um elemento de dissuasão. Sim. No sentido de que se você não falar, acaba ali. Conta logo. Isso era só para mostrar o que aconteceria com você se não confessasse. E geralmente as pessoas viam isso e pensavam, eu vou confessar. Sim, nunca foi realmente usado, era um elemento de dissuasão, era para fazer você falar. É engraçado pensar que o trabalho de alguém era criar instrumentos de tortura falsos só para assustar as pessoas. Essa é a questão. É tipo a donzela de ferro, a Virgem de Nuremberg. Ela nunca foi realmente usada. Esse dispositivo nunca foi usado. Ainda assim, você vê isso em vários museus de tortura pelo mundo, dizendo sim, foi usado em Nuremberg, blá blá blá. Não, era um elemento de dissuasão. E é isso que eu gosto nesse museu, porque ele fala a verdade. Ele vai te dizer qual objeto foi usado, qual objeto não foi usado. Alguns eram realmente cruéis, como o estrapado que foi usado, né? O garrote também foi usado. Eram instrumentos extremamente cruéis. Eles faziam você falar mais rápido ou te executavam. Isso era só para mostrar, mas era uma tortura psicológica. Mas lembra quando eu te disse, mais pontos de pressão, menos dor? Isso é mais doloroso. Quando você vê o show de aberrações com esse cara com A cama de pregos. a cama cheia de pregos, Porra, aqui. não dói. Eu fiz isso. Eu também já fiz isso. Com isso seria doloroso. E especialmente porque tudo está enferrujado. E você sabe, Você não quer se sentar? eu realmente quero, mas não é permitido. Não quero fazer isso no meio. Então, tudo o que tenho a dizer é: você já viu com seus próprios olhos, mas você tem que conhecer este museu de perto. Tem que estar lá, realmente ver os instrumentos. Porque só ver isso na TV não vai te dar a experiência real. Você pode confirmar isso porque... Porque você também não poderá ver este castelo. Sim, também tem esse castelo lindo, tem toda a atmosfera do lugar. E Roberto está frequentemente lá para conversar com você. E mesmo que você não fale italiano, você vai entender o que ele está te dizendo. Eu não sei quanto a isso. Ele fala muito rápido. Você fala muito rápido. Ei pessoal, obrigado por estarem conosco no episódio de hoje de The Paranormal Files. Fico muito feliz em ter cada um aqui e adoro passar algumas horas semanais com vocês. E como vocês já sabem, toda semana aqui no canal nós sorteamos uma sacola de presentes para um espectador sortudo do programa. Tudo o que você precisa fazer essa semana para participar do sorteio é curtir o vídeo de hoje. Certifique-se de clicar no botão de curtir, certifique-se de que você está inscrito no canal e comente a palavra tortura. Você pode usá-la em uma frase, pode fazer o que quiser, pode simplesmente comentar a palavra tortura. Você pode dizer, quero visitar o Museu da Tortura, ou até, esse vídeo está tão chato, parece uma tortura. Eu realmente não me importo com o que você vai fazer, mas vou dar 10 segundos para vocês fazerem isso agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Obrigado por nos acompanharem hoje nessa aventura assustadora. Em breve traremos mais um episódio do programa. Temos muitas novidades incríveis vindo nos próximos meses. Obrigado novamente. Vamos ao que interessa e continuem no clima assustador. Ontem à noite, investigamos o galpão onde grande parte da coleção do Roberto está guardada. Tivemos alguma atividade realmente interessante. Obviamente, como vocês viram, foi uma sessão bem curta, mas Connor viu algo rastejando pelo armário e depois parecia que no EVP disse armário. E, surpreendentemente, nós realmente tivemos muitas respostas, mas já era muito tarde. E ontem à noite nós dormimos só umas 5 horas. Sei que Connor dormiu só 2 ou 3 horas. Agora já é de manhã, depois das entrevistas. Estamos prestes a sair para gravar outro vídeo hoje, mas agora estamos aqui no Museu da Tortura.
Agora, lembre-se, este museu não está apenas cheio de réplicas de ferramentas famosas que foram usadas para infligir dor intensa e executar pessoas, mas também há alguns itens e artefatos originais aqui. Como você viu no tour de ontem, essa lâmina de guilhotina foi realmente usada em execuções, assim como aquele bastão ali que era usado para espancar pessoas, basicamente na praça pública. Há muitas coisas aqui dentro que foram usadas para coisas horríveis, mas nós vamos investigar aqui dentro. Não esqueça que este castelo já tem muita história e foi tomado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E eles realizaram execuções que foram incrivelmente brutais, bem ao longo de uma parede que fica literalmente, se você subir essas escadas, é logo ali. Então, quem sabe para que eles estavam usando esses cômodos lá embaixo? Mas sem mais delongas, já estamos prontos, então por que não começamos logo? Você está pronto? Estou pronto. Vamos nos apresentar, talvez. Claro. Eu sou o Nico. Eu sou o Connor. E... meu nome é Colin. Sim. Allison. 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 Isso é meio estranho, né? Quando a gente... Allison, você está aqui? Ou talvez seja um nome mais antigo que seria traduzido como Allison. Talvez esses instrumentos eles são realmente antigos, geralmente. Por exemplo, essa lâmina aqui é do século XVIII, eu acho, antes da guilhotina ser realmente inventada na França. Então é uma versão inicial da guilhotina. Então você tem que entender que a maioria desses objetos que você vai ver são muito antigos. Mostre. Sempre que abro o aplicativo, ele emite sons. Robinson. Robinson. Tudo bem. Então, isso é algo que usamos e que você nunca viu antes. É muito legal, é tipo esses dispositivos. Conhecemos quem gravou o vídeo com ele. Basicamente, ele escuta seu áudio e procura por EVPs, e então usa um algoritmo de IA para tentar descobrir o que foi dito. Excelente. Então podemos dizer: estamos em um museu de tortura agora. A que objeto você está preso? Eu sou Carmila. Eu sou Carmila. Carmila é o nome de uma vampira, Carmila. Isso não seria um nome italiano? É um nome italiano, então, ou é um nome italiano que foi usado, talvez uma pessoa que foi torturada por um daqueles instrumentos, Carmila. Parece italiano ou espanhol, mas eu fico com italiano. Sabe, tem tipo uma aura intensa em volta de algumas dessas coisas. E sabe, quando os nazistas ocuparam esse castelo, isso aqui provavelmente era uma masmorra que eles usavam para tortura também. Foi isso que eu pensei. Por causa do jeito, a energia que tem ali é intensa. Então imagine usar um lugar que foi usado pelos nazistas para torturar as vítimas e transformá-lo em um museu de tortura de verdade. Então, com certeza deve haver energias bem negativas rondando aquelas paredes. Carmila? Você está aqui com a gente? E você sabe que se houver uma batida aqui, sim, definitivamente não é o prédio, porque é sólido. A que objeto você está ligado neste museu de tortura? Está em francês, então você tem que mudar as configurações. Léo é Leonardo. Talvez Léo. Léo também significa leão, Léo. Muitos dos instrumentos de tortura que estão aqui foram criados em Veneza, Léo e Carmila, se você está aqui nesse calabouço com a gente, pode fazer um barulho ou tocar em uma dessas luzes que colocamos ao redor da sala? Sim, veio dali.
Como você acha que se diz fazer um barulho em italiano? Você deveria ficar. Você deveria ficar. Você deveria ficar. Por que você quer que a gente fique? Quer ver a gente sendo torturado? Qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? Você é alegre. Você é alegre. O clima aqui está pesado. Eu sei que não parece certo. Responda. 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 Você foi morto por essa lâmina de guilhotina? O áudio estava desligado, então. Mesmo que houvesse uma resposta, você não poderia ouvi-la. A Carmila está aqui? Talvez a gente possa dar uma volta? Era isso que eu estava pensando. O que tem aqui embaixo? É só uma porta de prisão antiga, de uma prisão de verdade, que está encostada na parede. Mas é só para você ver como elas eram. As portas eram assim nas prisões daqui. Pequenas. É pequena. E você vê o conjunto de coisas aqui, é meio que é bem resistente. E tem até um número, se você olhar. Você vai ficar um tempo? O número 7VI7. Alguns escritos ali. Você está ligado a esta porta? Você era um prisioneiro? Eu não sinto nada vindo daquela porta, Nem eu. Interessante que o dispositivo perguntou. Vai ficar um tempo? Já pediu pra gente ficar 2 vezes. Talvez seja alguém que foi torturado e está apenas solitário e com dor, ou até mesmo alguém da época da Segunda Guerra Mundial que foi vítima aqui embaixo. Então isso definitivamente era usado para infligir dor, não para matar, mas para causar sofrimento. Então pode haver energias ligadas a isso, você está ligado a este objeto, e eu sei que esse objeto não era para aplicar pena capital, era para causar dor. Mas ainda existe alguma dor ligada a esse objeto, alguma energia? Estou tentando sentir. Boa noite. Também tem isso que foi usado para Cortar as línguas. para arrancar a língua, e isso aqui era usado para cauterizar o ferimento. Então, novamente, isso não seria usado como uma forma de pena capital, mas sim como uma tortura extrema que poderia resultar em morte se o ferimento infeccionasse. Claro, e é do século XV, é muito antigo. Meu Deus, isso é brutal. Sim. Imagine isso realmente acontecer com você. Você tem alguma ligação com esse objeto, Carmila? Sim, ouvi dizer que quando você era... Pensei que você estivesse andando por aqui. Eu pensei que era tipo... As vozes. Quantos espíritos estão aqui conosco? Tem alguém aqui?
Então esse banco de tortura também era usado para aplicar punições. Espírito. Sim. Tem alguém aqui, espírito? Sim. Há um espírito ligado a este banco, provavelmente muitos espíritos. Nem colocamos a tampa. Ah, colocamos sim. Vou mover este aqui. Existe um espírito ligado a este banco. Ou há algum dos instrumentos que estão em cima dele? O que posso te dizer é que é certo que sangue penetrou nesta madeira, esse sangue atrai energias, então com certeza tem algo ligado a esse objeto. Não precisa ter medo da gente. Nós não vamos te torturar. A gente só queria conversar. Você pode nos dizer quem te torturou? Depois, Depois que você foi preso, depois que você foi interrogado com outro instrumento de tortura, talvez? Você morreu disso por causa da dor? Ou talvez parada cardíaca, parada cardíaca. Onde você está? Você tem medo de nós? Você é a mesma entidade que sentimos ontem no armazém? É tão bizarro porque está tão silencioso aqui, você consegue ouvir até o menor ruído nesta sala. Você estava aqui quando os nazistas ocuparam este lugar? Você se lembra dos nazistas? meu nome é Ronald. Meu nome é Ronald. Ronald? Você está dizendo muitos nomes hoje? Tem um monte de nomes, é. E tem um monte de instrumentos de tortura também, então... Pense em quantas vezes essas coisas poderiam ser usadas em pessoas diferentes. Tem alguém ligado a este poste? Houve uma batida bem agora há pouco. Este poste realmente foi usado. Foi no Piemonte, que é uma região da Itália, e as pessoas eram amarradas a esse poste e eram chicoteadas. O número de golpes geralmente era muito alto e às vezes levava à morte. Você foi chicoteado nesse poste? Na maioria das vezes, pessoas punidas nesse poste morriam por infecção causada pelos ferimentos. De novo, esse poste provavelmente está marcado com o sangue das vítimas. Born. Celeiro? Você se lembra da flagelação? Você se lembra da flagelação? Onde você está?
Mas é tão interessante comparar isso com Generosidade. generosidade. Então, já disseram 2 vezes que somos pessoas legais. Generosidade, o que falaram no início mesmo. Você é tipo gentil? Você é alegre? Você é alegre e fica aqui. Não, eu ouvi um não aqui. Esta é uma porta que foi usada em uma prisão em Veneza. Mas, quero dizer, só essas respostas meio que fariam um pouco de sentido. Se você morreu durante a tortura, provavelmente pediria para pessoas legais ficarem com você. É. Não está tentando assustar. Veja como a atividade e o clima aqui estão diferentes da noite passada. É. Tipo, na noite passada estava muito sombrio, as coisas aconteciam muito rápido. Aqui está tudo muito quieto e meio que é pacífico. É. Você também tem que entender que a maioria das vítimas desses instrumentos eram mulheres. Sim. Carmela? Carmila, e houve feminicídios reais. Era feminicídio institucionalizado. Eles odiavam tanto as mulheres que as torturavam até a morte, faziam-nas confessar coisas que nunca tinham feito e usavam aqueles instrumentos para Sim. puni-las. Há espíritos femininos aqui. Tem uma mulher aqui? Você é uma mulher? Escondida no escuro. Escondida no escuro? Ah, e ele está... Sim. Este quarto é meio assustador. Sim. Pra que diabos isso servia? Parece um... Eu realmente não faço ideia, mas pelo jeito costumava ter uma porta aqui. Então, com certeza, algum tipo de... Não, não. Você não me quer aqui dentro? Você não gosta da energia ligada a este lugar? Você não gosta deste lugar? Então isso provavelmente era algum tipo de cela. Do jeito que eu vejo, era mantido para deixar as pessoas esperando pela tortura, talvez. Então, imagine a angústia de estar nessa cela minúscula, ouvindo os gritos das vítimas torturadas bem atrás de você e sabendo que você seria o próximo. Então posso imaginar que havia muita angústia ligada a este lugar. Está estranho aqui dentro. É aqui que você se esconde? Não, não. Eu era rico. Eu era rico. Eu era rico. Uma mulher rica que foi torturada. Talvez. Espera, o que isso disse? Sim. Aqui? Sim, sim. Foi aqui que eles se esconderam. Esse é o lugar onde eles ficam presos. Onde eles ficam presos, onde eles espreitam, onde eles se escondem. Ou está dizendo que é aqui que eles esconderam sua riqueza? Acho que é mais... Mais como uma cela de contenção. Não entre aí. Parece estranho. Você me viu aqui dentro, Carmila? Você está aqui dentro? Não. Eu posso ter uma resposta. Não. Eu posso ter uma resposta. Apenas olhe bem na sua frente. Caramba, isso é de verdade? Isso é um crânio de verdade? Isto é um memento mori. Então há restos que são reais, provavelmente cabelo de verdade. Eu não acho que o crânio em si seja real, é mais para fins de criação. Mas há restos humanos aqui. Olha atrás. Aquilo são restos humanos reais. Este é um crânio falso, mas dá para ver os ossos e aqueles ali. Então aqueles são restos Convidado. em... Convidado. Convidado.
Um convidado. Então a energia provavelmente está ligada àqueles restos mortais. É interessante porque tem algo se escondendo lá, mas Carmila não se esconde lá. Talvez isso tenha algo a ver com ela ou com alguém que ela conhecia. Esse carrinho de mão aqui também era usado para transportar pessoas que estavam prestes a ser punidas ou torturadas. Talvez haja uma energia ligada a ele também. O que é isso? Então é o símbolo aqui nesta pedra da Inquisição. Caramba! Sim, isso está gravado, você pode ver, sim, e é o símbolo da Inquisição. Vem da Toscana. Olha só isso. Você pode ver tipo uma cruz. É, você pode ver uma cruz. É muito interessante. E a espada, aqui a espada, cruz. Silêncio. Tem uma árvore, sim, é realmente antiga, século 17. Então você precisa entender. Isso me assustou. Esse símbolo, no século 17 e 16, o símbolo da Inquisição era o símbolo mais temido da Europa. As pessoas, quando viam isso, quando viam a Inquisição chegando naquela cidade, sabiam que haveria sangue. Eles sabiam que haveria julgamentos. Eles viviam com medo, sem saber se seriam os próximos. Sim, fique atento às luzes. Fique atento às luzes, fique atento às luzes. Seria como eles chegando com tochas ou... Sim, talvez. Talvez ele esteja dizendo que eles ficariam com medo de vê-los entrando na cidade. Sim. O que dizia antes disso? Blanche. Blanche, debaixo de uma Spirit Box. Isso é interessante. É muito interessante porque tem esse lugar, acho que definitivamente tem algo lá. É difícil dizer se é tortura pelos nazistas, tortura pela Inquisição. Tortura pela Inquisição. Então, tortura pela Inquisição. Há instrumentos da Inquisição por aqui? Ah, sim, já vimos vários. Que sejam originais, digo. Sim, já vimos o banco. Este banco. Isso é da Inquisição? Este aqui, sim. Isso é interessante. Já fomos atraídos por isso antes. Sim, esse banco bem ali foi usado pela Inquisição. Mas talvez a energia ligada a isso tente evitar ou seja repelida por isso. Eu não sei. Paulo, isso pode ser bíblico. Você se lembra da Inquisição? Sim. Você foi uma vítima da Inquisição? Você era uma bruxa? Ouço uma voz feminina, mas não lembro o que éramos. Alguém pode ter falado, mas era como se... Ah! Você foi acusada de ser uma bruxa? Estou caindo. Carmila, é você? Esta terra é amaldiçoada. Esta terra é amaldiçoada. Esta terra é amaldiçoada? Qual é o seu nome? Você foi morto? Sim. Você confessou alguma coisa? Você foi acusado injustamente? Saia. Sair? É a isso que você está apegada, Carmila? Sim.
Eu suponho que isso eram os pés Sim, sim. e o dele era a cabeça. Então, o coração estava por ali. Para mim, o centro da energia estaria mais ou menos aqui. O que eles fizeram com você nessa mesa? Acidente. Acidente? Você morreu acidentalmente naquele banco? A dor foi demais e seu coração parou? Quantas pessoas morreram naquele banco? Devemos tentar entrar naquela sala antes de terminarmos? Desculpe se eu te assustei. Desculpe se eu te assustei. Nós não estamos com medo. Adoraríamos que tentasse nos assustar. Não, não. Assim que entrei, o que tem neste cômodo? O que se esconde aqui? Sim. Sim, algo se esconde aqui? O que é? Qual é? Há um registro de condenados aqui, bem ao lado desta sala. Não. Seu nome não está nele? Anos 50. Logo após a ocupação nazista. Essa sala foi usada pelos nazistas? Nico, você pode ficar aqui por um segundo? Como verá, é preciso sentir. Você quer se comunicar comigo? Você quer que eu vá embora? Você quer sair desta prisão? Você tem medo do Nico? Perdição. Perdição? Eu diria que há algo ligado a este lugar, algo à espreita aqui. Talvez tenha algo a ver com os restos mortais que estão dentro deste memento mori. Talvez tenha apenas a ver com a história deste lugar. Esse lugar também foi usado como local de tortura e talvez esteja ligado a um desses instrumentos de tortura ao nosso redor. Mas definitivamente há uma vibração diferente, uma energia diferente de ontem, quando estávamos cercados por vários itens curiosos. Sinto-me menos oprimido, por assim dizer. Aquela coisa que estava rondando nossa casa era muito mais sinistra, de certa forma. Mesmo que seja estranho porque estamos realmente em um museu de tortura, eu suponho que a energia ligada a este lugar é mais a energia das vítimas. Ontem era a energia dos monstros. É engraçado também, quero dizer, toda essa masmorra é basicamente um memento mori. É sim.
Acho que quando você também pensa sobre isso, Deixe as pessoas saberem. Deixe as pessoas saberem. deixar as pessoas saberem, memento mori, lembre-se da morte. Exatamente. Se você pensar bem também, energia das vítimas que foram torturadas, especialmente quando se trata da Inquisição, eles não estavam falando. Mulheres também relatando tortura por homens. Sim, mas o que digo é que eles torturavam porque as pessoas não davam as respostas que queriam, essa era a experiência deles. Não vou te dizer isso, nem responder isso. Eles ficavam em silêncio sobre o que queriam ouvir. Além disso, vamos lembrar que ontem estávamos dirigindo por Milão e vimos um muro dedicado às vítimas do homicídio. Foi muito aleatório para nós, pois não esperávamos isso e nem sabíamos da existência daquele muro. Então a gente parou, filmou e talvez tenha sido um sinal, uma indicação, alguma coisa assim. Pense nisso também. Estamos aqui fazendo perguntas. Então, só de fazer uma pergunta já pode ativar uma energia que está ligada a um objeto de tortura. Que muitas vezes eles eram torturados porque não respondiam perguntas ou estavam sendo torturados e interrogados enquanto a tortura acontecia. Além disso, ontem tínhamos o tradutor, então pelo menos conseguimos fazer algumas perguntas em italiano. Então eu quase entendi. Aqui não temos sinal nenhum. Eu teria gostado de ver talvez uma investigação nesse calabouço com uma mulher em vez de homens, digo. Imagine. Uma mulher italiana que faria a pergunta certa, que saberia um pouco sobre a história. Sim. Sim, isso seria um... Porque se pensar bem, somos 3 caras grandes. Eu vou usar minha voz. Eu vou usar minha voz. Eu vou usar minha voz se for uma mulher? Sim, mas é tipo, nós somos 3 caras grandes em volta de uma arma de tortura fazendo todas essas perguntas. Literalmente, exatamente o que estava acontecendo com eles. É verdade. Se eles morreram e estão ligados a esses objetos, provavelmente é porque eles não quiseram falar. Então, mesmo na morte, eles continuam firmes e não falam. E eu também gostaria de acrescentar que esse lugar não é para causar choque. Não é tipo, vamos ao Museu da Tortura para ver instrumentos de tortura. Não, este é um lugar de memória. E para mostrar às pessoas o que realmente aconteceu, tipo 500, 600 anos atrás, não tão distante assim. Talvez pessoas que estejam assistindo a isso tenham pessoas em sua própria família, ancestrais que foram realmente torturados ou torturadores. Você nunca sabe. E isso nos lembra. Este é um lugar para nos lembrar da crueldade do ser humano e do que ele é capaz de inventar. Apenas para torturar, obter confissões e impor sua visão moral a pessoas mais fracas do que eles. E no final das contas, essa é a principal questão filosófica aqui. Até onde você está disposto a ir para impor suas opiniões aos outros? Essas eram pessoas que estavam convencidas de que estavam fazendo a coisa certa ao torturar aquelas pessoas porque tinham essa fé, tinham aquelas crenças religiosas, ideias, mas achavam que eram moralmente superiores a essas mulheres. E eles impunham sua moralidade tóxica a elas, torturando-as, mandando-as para a prisão, queimando-as vivas. Esse tipo de lugar faz você se perguntar questões maiores como essa, e é por isso que eles são importantes. As pessoas me viram. As pessoas me viram? Talvez da próxima vez. Obrigado. Não. Obrigado, sim. Adeus. Ha. Tudo bem. No final das contas, o tempo que passamos nos 2 diferentes museus assombrados naquela pequena província da Itália foi incrivelmente interessante. Agora, eu acreditava que teríamos muita atividade lá no Museu da Tortura, mas na verdade não encontramos tanta energia quanto eu esperava. Foi quase nada comparado à exposição de crimes reais que investigamos na noite anterior. Não lembro se dissemos isso no vídeo. Mas quando investigamos o Museu da Tortura, era de manhã cedo. Acredito que era por volta de 7 ou 8 horas da manhã, quando realmente chegamos ao museu. Não sei se isso influenciou na investigação, mas foi algo inédito para mim. Investigar um local assombrado nas primeiras horas do dia.
Como você pode ver, o lugar tem uma energia que acho que dá para sentir pela tela, como em muitos desses lugares. Só porque não captamos grandes manifestações violentas, fortes batidas ou aparições de corpo inteiro, não quer dizer que um lugar não seja assombrado. Com o passar dos anos, fiquei mais interessado em energia, não tanto em fantasmas e assombrações. Eu sou fascinado pelo espiritualismo e pela espiritualidade, e pelo conceito de energia em si. O que é energia? De onde ela vem? Por que permanece em alguns lugares? E mesmo que a nossa investigação no Museu da Tortura não tenha me levado a uma resposta concreta, ela me deu algumas pistas, e isso mostra que as aparências enganam. O lugar é assustador por dentro, mas quase não capturamos nada na câmera. Isso às vezes acontece ao administrar uma página paranormal de verdade. Vão ter investigações em que você quase não consegue nenhuma evidência, outras que são absolutamente aterrorizantes desde o momento em que você entra no local, e muitas outras em que você grava algumas coisas, mas fica querendo muito mais. Enfim, pessoal, muito obrigado por assistirem essa semana. Voltamos na próxima semana com um vídeo incrível. Sou Colin Brown. Obrigado, amo todos vocês. Até semana que vem e mantenham o clima assustador. Olá,